É 1 Coríntios, para quem quiser abrir, 1 Coríntios, capítulo 12, do 12, a partir do 12. Amém? O que eu entendi de Deus, de compartilhar, é algo sobre isso, é algo que Ele tem falado comigo, tá bom? Eu não sou o dono da verdade, amém? O dono da verdade é Ele. Retém o que é bom, amém? Que não é se puxa a descarga e manda embora, amém? 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, será que não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Palavras do Senhor Jesus, amém? Através do apóstolo Paulo. Irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu compartilhei com alguns amigos, alguns pastores, e eles falaram, cara, isso é algo de Deus tremendo. Você sabe que nós somos feitos à imagem e semelhança, como o Silvio aqui estava falando, nós fomos feitos à imagem e semelhança, foi colocado no Jardim do Éden, você conhece toda a história. Mas o que Deus tem falado comigo, você sabe que você foi feito à imagem e semelhança, né? Mas de quem você foi feito? De Deus, amém? Mas na pessoa de quem? De Jesus Cristo, amém? A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão, e ele veio fazer a obra que o primeiro não fez, ou deveria ter feito e não fez, né? Ele pecou e você conhece a história. Então, o corpo de Cristo, que também é representado pelo reino, o corpo e o reino são a mesma coisa, ele é formado na nossa imagem, conforme a nossa semelhança também do nosso corpo. E Deus estava falando comigo muitos dias, já há muito tempo, sobre isso daí, sobre o corpo humano em comparação com o corpo de Cristo. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Jesus é a imagem e semelhança do Deus invisível, amém? E nós somos a imagem e semelhança dele. E o reino dele está dentro de nós. E o reino dele é o corpo dele na terra, andando, fluindo e fazendo. Eu sou uma filial do reino, eu sou uma parte do reino, eu sou uma célula do reino onde Deus me leva. Eu não sei se você sabe, mas o corpo humano tem mais de 25 trilhões de células. É muita célula. Eu não sei se você sabe, irmão, que uma célula nossa, uma célula, algo invisível ao olho humano, algo que é invisível como o Covid, que está por aí ainda, mas graças a Deus está melhorando, amém? Deus está trabalhando e está acabando isso. Uma única célula, é capaz de produzir um órgão do nosso corpo. Uma única célula tem toda a informação necessária para que seja produzido um corpo. Uma única célula nossa, ela tem tanta carga genética, tem tantas coisas dentro dela, que se uma célula ela for cultivada, ela pode reproduzir pele, pode reproduzir um rim, pode fazer algo do nosso corpo.
eu quero comparar a igreja como um todo o povo, como células. E a igreja local vai de produzir um órgão do nosso corpo. Uma única célula tem toda a informação necessária para que seja produzido um corpo. Uma única célula nossa, ela tem tanta carga genética, tem tantas coisas dentro dela, que se uma célula ela for cultivada, ela pode reproduzir pele, pode reproduzir um rim, pode fazer algo do nosso corpo. Eu quero comparar a igreja como um todo o povo, como células. E a igreja local, a igreja instituição, como os órgãos desse corpo. E eu estava pensando muito sobre isso esses dias, e eu vou colocar para você que Deus me disse, irmão, aí você julga, amém? Eu estava pensando, eu gosto de estudar a história da igreja, e eu gosto de olhar as igrejas, aprender com o que Deus está fazendo. Aí eu comecei a olhar, não sei se você reparou, mesmo as grandes igrejas, elas chegam numa tampa de crescimento e elas param. Aí começa o processo de transferência da pessoa que aprendeu lá, vai para outra, e da outra que passou de um outro lugar, por algum motivo saiu e foi para ela. É isso que acontece normalmente. Ela chega a uma tampa que ela começa, ela não passa daquilo. E eu comecei a analisar isso daí. O porquê disso daí. E o que Deus falou comigo foi o seguinte: vamos pegar uma igreja grande, sem citar nomes, tá? Ou uma mega igreja. Por que ela chega numa tampa e para? Por que ela chega num número de membros e ela para? Não, é como se tivesse estagnado. Você vê que ela fica naquilo, ela mantém aquilo, mas ela fica naquilo. Por que isso acontece? Porque é um órgão do corpo. E o que eu entendi da parte de Deus? Se um órgão do nosso corpo, ele cresce mais do que o outro, ele começa a afetar o corpo inteiro. Aí eu pensei, eu falei, tá, Senhor, beleza, mas como assim? Tem muita gente para ser salva. O mundo está com 7 bilhões de habitantes e nós estamos aproximadamente com 2 bilhões de cristãos, isso incluindo todos, né, que se denomina cristão, católico e tal, no máximo 3, então tem muita gente. E muitos profetas têm profetizado que nessa década, 2030, nós vamos ter uma colheita de 1 bilhão de almas. 1 bilhão de almas, irmão, é muita gente. Esse povo vai para as igrejas, para a sua, amém? Para a nossa aqui também, amém? Amém, irmão, tá bom, né? Só o dízimo, tá? Fechou. Irmão, e eu pensando sobre isso, eu não sou médico, tá? Eu gosto de conversar com médico, aprender, porque eu gosto de saber muitas coisas do corpo, porque eu faço comparações. E o que Deus me falou? Pega uma mega igreja, ela parou de crescer, ou ela só consegue manter, ela continua sendo um órgão do corpo. Aí você pega uma pequena, que de repente não tem músico, de repente tem dificuldade, de repente tem lutas, né? Enquanto uma tem dinheiro sobrando, a outra tem faltando, isso acontece, amém? A gente sabe disso. Isso acontece em muitos lugares, infelizmente. E o que Deus falou para mim? Quando o grande entender que ele precisa fazer o pequeno crescer, o grande vai voltar a crescer muito, e o corpo vai crescer uniforme. Oh, irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Por isso que o corpo de Cristo na cidade, irmão, nós precisamos fortalecer, trabalhar. Eu fiz algo aqui na quinta ou na quarta, não sei que dia. Eu imprimi uma folha e com o cartazinho do convite do Café de Pastores, escrevi uma carta, né, impressa, né, digitada, e eu andei todas as igrejas do meu bairro, do nosso bairro aqui, e eu descobri que aqui na nossa região tem 13 igrejas. E isso se faltou alguma. Eu andei quase rua por rua do bairro. Aqui estava fechada, eu peguei, entrei, pus debaixo da porta. As que estavam tendo culto, eu fui e coloquei, e não dava para falar com o pastor. Eu falei, você entrega para o pastor, por favor. Nós queremos convidar ele, vai ser uma honra. Se a gente entender que nós somos o corpo de Cristo, e que nós precisamos crescer juntos, e se você está aqui, você é grande, avalie as igrejas do seu bairro.
Aí eu fui pensar, mas Senhor, me dá uma referência, porque assim, só eu falar, né, fica, né, a gente precisa de algo também prático que aconteceu, amém? Aí eu fui, primeiro, a história de um avivamento atual, atual não, já fazem 25 anos, em Cali, lá na Colômbia. Eu estive lá, eu preguei lá em alguns lugares, eu passei por alguns lugares lá que teve avivamento, né? Mas já fazem 25 anos. Você sabia que eles perderam o avivamento? De mais de 90% da cidade convertida, eles perderam isso. E eu conversando com alguns pastores lá, por que perdeu o avivamento? Por que perdeu aquilo que Deus estava fazendo tão grandioso, que um dos meus mentores é de lá? Ele viaja o mundo pregando, que a pessoa vê o DVD que já faz 25 anos e traz ele para ir falar como que aconteceu o avivamento lá. Aí eu fui perguntar, eu falei, pastor, mas o que aconteceu? O que vocês perderam? Não arrebentou mais e cresceu para o lado? Isso. Ele falou, sabe qual que é o problema? Quando começou o avivamento, as igrejas explodiram. Igrejas de 300 membros passaram para 25 mil membros. Igrejas que tinham 2 mil membros, 3 mil membros, passaram para 100 mil membros. Né? A gente fala da Colômbia, todo mundo lembra do G12. Irmão, para quem teve lá a igreja do César Castelhanos, não tem nada contra ele, nem o G12 também, irmão. Se você caminha com isso, amém, glória a Deus. Cada um tem que seguir a direção do Espírito para aquilo que Deus deu para ele e onde Deus o colocou. Mas é só mais uma igreja lá, perto das megas igrejas que tem lá. E aí ele falou, as igrejas começaram a crescer muito. E aí a unidade, imagina, irmão, com meia dúzia de gente a gente já fica sem tempo. Imagina com 25 mil. Imagina o que tem 30 passar para 1.000. Imagina o que tem 100 passar para 2.500. Irmão, aí eles começou a entrar muito dinheiro, começaram a acontecer muitas coisas na cidade, e aquela unidade de intercessão, de oração, ela foi acabando, cada um cuidando. Alguns pastores enriqueceram, e o ministério cresceu tanto, que ele abriu igreja nos Estados Unidos, e foi para os Estados Unidos morar com a família, e deixou lá a Colômbia, lá. Hoje eles estão voltando, eles estão fazendo um trabalho, porque Deus deu uma palavra que ia enviar um novo avivamento lá, e eles estão trabalhando para restaurar isso, para levar isso para a nova geração, porque a nova geração de crentes nem conhece o avivamento que teve lá. Eu estive lá e conversei com pessoas e falei, você participou do avivamento? Ele, que avivamento? Que avivamento? Não, que tinha os estados. Ele falou, não participei. Eu falei, você não conhece a história? Não. Eu falei, pergunta para o teu pastor, estádio cheio. Mas já fazem mais de 25 anos isso. E por isso eles perderam. Talvez tenham outros motivos, mas foi esse que foi falado para mim. E quando nós começarmos a crescer, irmãos, se nós entendermos que é o corpo, né? Eu tive um tempo atrás, com o pastor Humberto aqui, um irmão apareceu, me chamou, me ligou, falei, mano, da onde você vem? Ele chegou, não, sou músico, eu faço isso, aquilo outro. De onde vens, né? Qual o teu nome? Sabe aquelas coisas assim? Eu falei isso, mas ele falou, não, vim do pastor Humberto. Mas o que eu fiz? Mas, pastor Humberto, e aí? Dá a letra para mim. Ele, irmão, é isso, aquilo outro. E, sabe, a gente não quer acreditar nos pastores, quando eles falam das pessoas que transferem assim, sabe? Porque, transferência, irmão. Quando a pessoa muda de igreja, sua igreja foi para a tua igreja, sua igreja não cresceu, irmão. Ela teve uma transferência, porque o reino continua sendo um reino. Você continua sendo de Deus, ela não passou para o reino de novo, ela já é do reino. Ela só transferiu de um local para o outro. Não é crescimento, crescimento é conversão. Crescimento é conversão, irmão. Transferência, irmão, você que é pastor de mais tempo, você sabe que transferência, irmão, de cada 10 que vem, é um que deixa Deus trabalhar mesmo e mudar. Infelizmente. Estou sendo generoso, né, irmão? E aí, irmãos, eu fui conversar com o pastor Humberto.
E quando ele veio para mim, cheguei para o irmão, irmão, na boa, você quer vir para cá, beleza, mas se você quiser fazer as coisas, tem que ser assim, assim, assado. E um dia ele veio, mas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, você fez o que eu falei? Não, eu falei, então, irmão, ou você caga ou desocupa muito. Desse jeito, porque ele gosta de falar uns palavrão, falei na linguagem que ele entende, irmão. Falei assim, ou você caga ou você desocupa a moita. Ou você namora uma mulher e larga da tua mulher e faz as coisas direito, e casa com essa, ou se você diz que Deus falou que vai restaurar a tua casa, você tem que decidir o que você quer, irmão. Nem você decide, né? Qualquer coisa que fala já não vem, já é mimimi. Irmãos, não é fácil muitas vezes. E eu falei para ele, e um dia eu peguei ele e falei, irmão, ele nunca mais apareceu, não sei porquê. Eu sei que ele não voltou, né, pastor? Fez outra transferência, irmão. Mas, irmãos, se a gente pegar isso, o pastor Fabrício, ele não está aqui, e ele me ligou dizendo que não podia vir. Aconteceu a mesma coisa com ele, com um casal. E, irmãos, ele veio, só que já tinha passado quase um ano. Ele não me ligou. Eu falei, pastor, se você tivesse me ligado no dia, eu tinha te dado a letra, pastor. Ó, é assim, 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 assim. Porque ele me ligou e falou, pastor, então, tem um casal aqui. Eu falei, quem? Fulano Ciclano. Eu falei, tá. Eu falei, deixa eu te falar primeiro. Aí eu falei, pastor, aconteceu isso, aquilo, outro. Se deixar Deus trabalhar, são duas pessoas que Deus vai usar muito. Mas, se não deixar, ele fala, pois é, irmão, eles não deixam mesmo. Eu estou tendo um problema sério que estão falando que eu estou com pecado aqui no altar, que eu não estou seguindo a direção de Deus, uma série de coisas. Eu falei, e é verdade, pastor? Ele falou, não é. Eu falei, então, mano, teve um casal aqui, Felipe, tenta descobrir o que está dando esse negócio aí, abaixa aí os microfones. Teve um casal que irmãos, eu vi que eles estavam com uma visão diferente, mas não, às vezes a gente fala assim, visão, isso vem do celular, mas visão causa divisão, é mentira isso, mas as visões se acoplam no reino, como os órgãos, cada um faz a sua função, o rim, o fígado, eles trabalham junto um pelo outro, um trabalha pelo outro, um ajuda o outro. Então, o rim tem a visão de filtrar o sangue, irmão. Ele não vai pegar a coisa que está aqui embaixo, nos intestinos. Não. O coração tem a função de bombear o sangue. Não é verdade? Mas um colabora e um serve o outro. Eu vi que não encaixava o que a gente estava fazendo. Falei, irmão, eu abençoo vocês. Se for para continuar assim, irmão, eu acho que é melhor. Eu nem mandei eles ir para uma igreja. Falei, eu acho melhor vocês abrirem a igreja de vocês. Porque, irmão, se Deus tem falado com vocês, Ele vai respaldar. Fica tranquilo. E, irmãos, para a gente encerrar, pastor, todos os pastores que estavam agendados para ir lá ministrar, que não puderam ir por causa da pandemia, ele pegou e colocou todos os livros na mesa perto de Aí ele pegou as igrejas menores à volta dele e enviou não só pessoas, mas como enviou finanças para abençoar. Vamos não parar com isso. Se você está colaborando com ele, você quer ver o reino mais. Porque, irmão, como aconteceu lá em casa, quando começou a crescer, eu estava com todo mundo, eles não tinham nem tempo para brigar entre eles, brigar por visão, brigar por coisa, brigar por membro, irmãos. Eu conheci pastor que mandou membro para outra igreja e falou, não cabe mais aqui, gente. Vai para a igreja do pastor fulano de tal, ele é bênção, vai servir lá. Eles fizeram isso, irmão. Então nós precisamos, isso já aconteceu algumas vezes, na história do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo ele precisa ser formado. E você é morto, você é pastor, você é líder dele, quero colocar aqui na igreja, você é morto, e aqui não você esquecer. Eu não preciso de você se você é ouvindo. Talvez eu seja o dedo mindinho do pé, aquele mais feinho, sabe? Aquele que a gente esconde, mas quando bate, dói. Às vezes o pastor coloca, eu sei, irmãos, eu quero agradecer a todos que me aguentam lá no grupo, irmão, porque eu sou polêmico, viu? Às vezes eu encho o saco mesmo, eu bato mesmo nos pastores, nos amigos. Já me perdoa, irmão, estou pedindo perdão, me ajuda, mas quem sabe, irmão, né? Tem um pastor bem conhecido que ele falou esses dias agora, assim, que ele é o do corpo de Cristo. Não sei se você viu. É um
bem conhecido. Foi você que falou o nome, irmão, foi eu não. Se Deus chamou ele, irmão, amém. Só que a função desse órgão é só excretar, ele não faz nada além disso. Você sabia? Ele só excreta. No local certo, inclusive. Não é na internet. Então nós temos que entender. Se você pedir o Espírito Santo, ele vai te dizer qual a tua função no corpo. Talvez eu conheço pessoas que Deus falou para ele que a função dele era ser como sangue no corpo. E ele flui e ajuda o corpo em várias partes. Talvez seja um rim, filtrar. Mas juntos, irmão, o corpo vai ser estabelecido. E o corpo vai ser formado. E o corpo de Cristo, irmão, vai crescer na cidade. E as pessoas vão vir. Jesus falou, Senhor, que eles sejam um. Que eles sejam perfeitos em unidade, diz uma tradução. Que eles sejam perfeitos em unidade. Que eles, Senhor, para que o mundo creia. O mundo vai crer quando nós somos corpo, irmão. Não adianta. Né? Às vezes a gente vê algumas megas igrejas, ou não precisa ser mega, que tem pontos que Deus está fluindo, avivamento. Eu não estive, mas eu tenho uma pessoa que ele visitou algumas igrejas que são referência de avivamento. Lá em Toronto, em Pensacola, coisas que passaram assim. E eles falaram, a igreja também do avivamento do Ricardo Rodrigues em Bogotá. É grande, Deus está fazendo grandes coisas lá. Mas é só na igreja local. Não sai da porta para fora. E o reino, irmão, ele é da porta para fora. Jesus, ele quer andar pelas ruas. O corpo dele, cada célulazinha dele. Por isso, se nós passarmos essa mentalidade para as pessoas também. Ele entende, irmão, que ele é uma célula, que ele faz parte do corpo, seja no rim, seja no estômago, seja no intestino, seja no dedo mindinho. E aonde ele está, ele tem tudo que é suficiente para gerar outro corpo. Ou seja, ganhar uma pessoa para Cristo. Isso é o sacerdócio todos os santos que fala em Romanos. Amém? E eu quero compartilhar mais algo com os irmãos. E é mais informativo do que outras coisas. Eu não sei se você sabe, mas a tecnologia e a inteligência artificial está tão avançada, os algoritmos, principalmente do Google, está tão avançado, que se você tem um problema com pornografia, se você tem algum problema de ficar vendo coisas que não deveria, o algoritmo já sabe quando você vai de volta ver pornografia. E ele começa a lançar coisas, propagandas e imagens para os seus olhos verem, para te programando para poder ver. O algoritmo já faz isso. O algoritmo está tão avançado, irmão, que uma pessoa, isso aconteceu, tá? Uma pessoa, ela começou a receber mensagens, propagandas e só aparecer coisa de gravidez e de bebê. Porque o algoritmo entendeu que o comportamento dela era de uma mulher grávida. 2 meses depois a mulher descobriu que ela estava grávida. O Google sabia antes dela. A internet, irmão. Agora eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Isso mesmo, é o pixel. Uma coisa que vai te chocar. E que a gente, pastor, às vezes segura esse negócio chamado templo, igreja, local físico. Irmão, você aqui, pastor, seja sincero. Não precisa me responder porque eu sei a resposta. Se você está na sua casa e orar, Deus vai falar com você? Se você está na sua casa e ler a sua Bíblia, Deus pode se revelar e falar com você? Se você ajoelhar na sua casa, se você pôr lá um louvor e adorar, Deus vai estar com você? Por que tem que vir nesse lugar, então? Não estou dizendo para não vir, irmão. Mas a pandemia fez com que o mundo evoluísse, o que ele demoraria 30 anos, ele evoluiu em 1 ano, em termos de tecnologia, principalmente de programação. Eu não sei se você sabe, mas iam demorar mais de 30 anos para traduzir a Bíblia em todos os idiomas. Por causa da pandemia, que o povo teve que ficar fechado, até 2032 a Bíblia vai estar em todos os idiomas do mundo.
causa da pandemia. Agora, olha uma coisa. Por que a pessoa tem que vir nesse local? O que vai fazer a diferença, irmão? Porque, irmão, de verdade, a pandemia fez as pessoas verem, isso é um alerta para os pastores. Ele vê o Tiago Brunet pregando, ele vê o Luiz Hermínio, ele vê o Anderson Silva, ele vê o Márcio Valadão, o André Valadão, o Tudos Valadão, né? Ele vê o que é referência para você também, ele vê. Sabe por que ele vê? Porque o Luiz Armando, aleluia, né? Gostei dessa, amém. Irmão, ele vê isso daí. E sabe o que está acontecendo? Porque igrejas, as pessoas não estão querendo ir, porque o cara já viu o Tiago Brunet e ele vê que você está copiando ele. O cara viu que você está vendo o Luiz Hermínio, um pastor da Assembleia, irmão, que é referência para você. Ele vê, ele fala, não, mas já ouvi isso. Ele está só repetindo. E eu tenho pensado sobre isso. O que vai fazer as pessoas virem? O que vai fazer as pessoas ficarem? Porque tudo que ela tem hoje no ambiente aqui, irmão, ela tem na casa dela, tem melhor. Louvor, irmão. Irmão, tem umas igrejas, irmão, que você pega ali o louvor, os caras colocam, eles gravam, irmão, você fala, caramba. Nem Salomão em toda a sua glória, mesmo tendo tudo aqueles músicos lá, não teve isso. Estrutura, coisa. Se a pessoa quiser ver louvor bom, tem, irmão, na internet. Pregação boa também tem coisa ruim, né? Mas tem muita coisa boa. Gente pedindo oferta lá, tem, irmão. E agora tá tão fácil, né? Só dou meu Pix, irmão. Passa aí que é rapidinho. É tão fácil. O que vai fazer? A comunhão e a experiência. Irmãos, eu sei que nós precisamos ser bíblicos e termos a palavra. Irmão, entenda o que eu vou te dizer, que não é uma heresia, pelo amor de Deus. Irmão, foi a palavra. Graças a Deus nós temos a palavra, amém? Mas a Bíblia é a palavra escrita de Deus. O Espírito Santo, ele fala ainda. E se ele não revelar a palavra, irmão, é um livro como muitos que tem ali. Os primeiros discípulos, eles não tinham Bíblia, irmão. Às vezes a gente acha que eles tinham um Pentateuco. A gente acha que eles tinham acesso aos profetas. Não tinha, irmão. Quem tem acesso à Bíblia somos nós. E há 1000 anos, eles tinham uma pessoa somente, o Espírito Santo. E o Espírito Santo neles fizeram eles virar o mundo de ponta cabeça. Nós temos tudo e não fazemos nada. Nós temos tudo e não ganhamos as pessoas. Nós temos tudo. Cadê o poder, irmão? Cadê a manifestação? Por que nós ainda estamos com a liturgia de 50 anos atrás na igreja? A palavra de Deus não muda, mas a forma de comunicar ela muda, irmão. Para encerrar, você sabe que quando o pastor está encerrando, tem mais uns minutos, né? Eu vou acabar nisso, de verdade. Há 16 anos atrás, quando eu fui casar, Deus me deu uma despedida de solteiro gospel. Eu gosto de falar assim, irmão. Mas Deus preparou, antes de eu casar, para ir para Costa Rica, participar da Escola de Apóstolos e Profetas, com o Rony Chaves. Há 16 anos atrás. Mas por que eu estou te falando isso? Há 16 anos atrás, o Rony Chaves, ele é um profeta, irmão. Olha, ele é um profeta. Há 16 anos atrás, ele falou assim, nessa conferência, eu estava lá, eu ouvi, ninguém me contou. Ele falou assim, a igreja, só que ele usou a linguagem que ele conhecia naquela época. Ele falou, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, se preparem, a igreja vai virar cibernética. Se preparem, porque vai mudar tudo. E se vocês não se prepararem já, vocês vão perder o time. Deus foi tão bom que permitiu a pandemia para a gente entrar no time de volta, irmão. Mas isso foi há 16 anos atrás. Ele falou assim, na internet, Deus vai fluir, vai tocar pessoas, vai curar pessoas. Irmãos, nós já tivemos algumas experiências aqui, eu creio que os irmãos têm algumas, de pessoas curadas na hora, de profecia, de palavra profética, de idade, de fluir de Deus pela internet, de Deus tocar a pessoa lá, porque nesse tempo que nós mais vivemos, porque quanto mais para o fim nós nos aproximamos, nós temos que mais voltar ao início. Aonde que é o início? Atos dos Apóstolos. Nós temos que ser como em Atos, irmão. Eles não tinham nada e viraram o mundo de cabeça para baixo. E nós temos tudo e ainda não estamos de volta.
virando o mundo de cabeça para baixo. E eu não sei você. Nós, inclusive como igreja local, estamos reavaliando o formato de culto. Porque 3 músicas, uma oferta, um louvor, uma palavra boa de oferta, para os irmãos poder dar, aquela coisa que a gente precisa, e depois tem uma palavra, aí tem um sonzinho de fundo, um soaking, né? Chama, para você que coloca, não sabe o nome, chama soaking, né? Coloca o sonzinho para preparar o pessoal, aí no final a gente já faz apelo. Quando a gente vê lá em Coríntios, né? Quando vos reunis, um tem palavra, um tem doutrina, um tem salmo, um tem cântico. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo mexer nisso daí, irmão. Porque o que vai ficar? A experiência que a pessoa tem com Deus no local. É só isso, irmão. A palavra ele tem na internet, irmão. Pregador bom tem na internet. Bíblia falada ele tem na internet. Põe lá, irmão. Põe para mim dormir lá. O Cid Moreira, ou outros. E fica ouvindo, né? Gente pedindo oferta e que Deus vai abençoar porque ele vai semear, e além da semeadura também tem na internet. Apelo também tem na internet. E se nós não despertarmos, irmão, esse é o tempo de despertarmos como igreja, de mudar a forma do culto, não mude a palavra, né? De ver o que o Espírito Santo quer que faça. Porque, irmão, o cara vai vir aqui, ele precisa ser tocado pela presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Você foi convencido. Não foi o Espírito Santo que convenceu você, irmão. Só que nós estamos vivendo num tempo, irmão, que quanto menos a presença de Deus se manifestar, mais as igrejas vão esvaziar. E existe um estudo que diz o seguinte, que a maioria das igrejas vai fechar em menos de 5 anos. Por quê? Porque os jovens, eles estão indo embora. E eles estão servindo a Deus pela internet, irmão. Tem um jovem, eu pus lá no grupo de pastores, você fica escandalizado com algumas coisas que ele fala. Que é o Nick alguma coisa. Esqueci o nome dele. Mas o que eles estão experimentando de avivamento que Deus fez, irmão, eu já experimentei algumas coisas, mas tudo que eles experimentaram eu não experimentei. E ele fala algumas coisas, que ele é um cara da internet, formado e ensina nessa área, falando que os jovens vão embora, por quê? Porque a igreja não está sendo igreja. Que a igreja se tornou litúrgica e sem poder. Irmão, eu não sei você, mas comigo foi experimentar o poder de Deus. Não só para me convencer, eu vi Deus fazendo, Deus falou comigo. Irmão. E nós precisamos disso. E com tudo, irmãos, jovens são bombardeados. Eles são bombardeados. E eu entrei numa neura que eu queria cortar a internet, cortar das minhas filhas, minha esposa falou assim, vamos dar para uma chácara? A gente cria uma vaquinha, homeschooling, e a gente protege nossos filhos, mas não dá, irmão. Porque eu sou de uma geração analógica e passei a ser digital, então ao mesmo tempo eu sou analógico e digital, e se você é com a idade parecida à minha, você é a mesma coisa, irmão. Nossos filhos, eles são digitais. Eles não sabem o que é ser analógico. Para ele, não se reunir, para ele, placa, essas coisas. Mas, meu, aqui não está escrito isso. Mas lá não está. Por que vocês estão falando que não está aqui? O que está afastando os jovens da igreja, irmão, não é o mundo, não é essas coisas. Somos nós mesmos, quando nós colocamos coisas que não estão na palavra, e quando eles não têm, porque é o poder de Deus, é o Espírito Santo que convence, não tem nada além dele. E é somente ele, irmão. E nós precisamos dele. Então, ore, peça a Deus, o Espírito Santo, o que você deve fazer? Porque esse estudo, irmão, os caras têm acertado. Não são pessoas que têm errado. São pessoas que têm acertado. Porque, irmão, a coisa está tão rápida. Eu não sei se você sabe. O TikTok, ele tem uma inteligência artificial por trás. E você programa o TikTok com aquilo que você vê. E aquilo que você vê, por isso que ele vai te sugestionando a mesma coisa, para que você fique mais tempo conectado. Dá para tirar isso dessa geração? Não dá. Mas dá para manifestar o reino. E ele sentiu o poder de Deus, irmão. Quando o reino se manifesta, o poder de Deus se manifesta, não tem nada, irmão. Aí eles vão querer passar na internet isso, vão querer dar isso para Deus, vão querer colocar e expressar isso na área, na esfera de atuação deles. Então, por isso, nós precisamos repensar a maneira que nós estamos comunicando o Evangelho, a maneira como ele está sendo passado para os jovens. Porque se nós não repensarmos, irmão, o diabo ele é sujo
E ele está fazendo coisas terríveis. E ainda vem redes sociais que vocês nem esperam por aí, irmão. Tem coisas que vai deixar as pessoas mais conectadas. Para encerrar, o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ele comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, comprou o Snapchat, e ele comprou a maior empresa do mundo de inteligência, de realidade aumentada para os usos de óculos. Por quê? Porque a ideia é o quê? A ideia do futuro é um óculos que você coloca e você vai estar na sala dentro. Você vai estar conectado na sala. Você vai ver o seu amigo vai te ver. Isso parece uma profecia dos Simpsons, porque tem um desenho dos Simpsons que eles fazem isso. A pessoa fica lá, assim. Eles estão sendo preparados para isso. Só que o Reinhard Bonk, um pouco antes de morrer, não, mas um tempo antes dele morrer, ele estava orando e o Espírito Santo falou algo para ele. Ele falou assim: eu estou na internet. Aí ele falou: como assim, Senhor? E na época o Facebook estava em alta. E o Reinhard Bonk disse que Deus, o Espírito Santo falou para ele: e o Facebook é a minha plataforma. Não é do Mark, é de Jesus. É tudo, irmão, o diabo é imitador. Tudo que tem aí fora, principalmente de religião, é uma distorção do real que ele viu. Por isso nós precisamos, não vou usar a palavra ressignificar, porque alguém usou esse tempo atrás e se deu muito mal. Mas nós temos que pegar e colocar Deus nesse negócio. Mas não é só falar de Jesus. O Espírito Santo precisa fluir, irmão. E para ele fluir, o corpo tem que estar formado. Se o corpo não estiver formado, o Espírito Santo não aterriza sobre a cidade e não flui sobre a cidade. Irmão, eu quero avivamento. Eu quero que Deus rebente aqui com nós e faça algo tremendo aqui nessa casa. Eu quero. Mas mais do que eu quero isso, eu quero na cidade. A ponto de, se tiver uma igreja aqui, outra ali e outra ali na mesma quadra, um pecador que passa desapareça. É o triângulo da bermuda da salvação. Passou um pecador, saiu um salvo. Aleluia! Eu sei, irmão, que Deus está nos chamando para algo novo. Meu pastor, meu mentor, ontem estava ouvindo uma live dele, ele falou assim, é o Paulo Canuto, o nome dele. Ele é um senhorzinho, Deus, ele é uma benção. E ele estava falando na live, eu falei, nossa, parece que nós combinou. Ele estava falando, pastores, profetas, apóstolos, olhem de uma forma diferente para o culto. Voltem a ser bíblicos. Voltem para Atos dos Apóstolos. Deus quer liberar o poder dele, irmão. É só o poder dele que vai fazer algo, irmão. Com tudo que a gente tem aí, as informações, através das emoções, irmão. Você sabe, irmão. Você, pastor, você sabe que você consegue arrancar dinheiro da pessoa. Eu já fui da teologia da prosperidade. Quando eu comecei meu ministério, eu estava decolando na teologia da prosperidade. E se me chamavam para pregar no lugar, eu arrancava até as cuecas, as calcinhas do povo se desse. Eu estava nisso daí. Eu me arrependo. Eu me arrependo disso. Me arrependo mesmo. Eu já preguei num lugar que eu quase arranquei as cuecas do povo. Deus curou e fez muita gente. Uma conferência no teatro. Mas Deus, pela sua misericórdia, me parou. Ele me parou. E eu tive que recomeçar a minha vida. Inclusive voltar a trabalhar. Isso foi há muitos anos. Mas, irmão, eu sei que a gente precisa pagar conta. Eu sei que a gente tem uma série de coisas. Mas Deus não tem problema com dinheiro, irmão. Quem tem somos nós. E eu não sei você, mas eu quero ver Deus se manifestando. E controlar as emoções da pessoa é fácil. Aqui, ó, eu falei um pouquinho, irmão, contando minha história, você ficou emocionado. Eu não sei se é o Espírito Santo ou é a emoção do que eu estou falando. Amém pelos dois. Mas para você ser curado de verdade é só o Espírito Santo. Para que Deus faça algo em você de verdade, que haja mudança e transformação, é só o Espírito Santo. Então nós precisamos nos voltar para isso. Talvez você já esteja caminhando isso, me perdoa, não estou acusando ninguém aqui. Eu estou fazendo um desabafo do que nós precisamos nessa casa. Amém? Porque se você precisa de algo na sua, não sou eu que vou falar. É o dono da casa. E o dono da casa é ele. Amém? Se coloque em pé para a gente orar.
Nós te agradecemos, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, o dono da verdade é o Senhor, não sou eu, não. Que o Senhor se revele a cada um, nos guie e nos direciona, para que possamos comunicar a Tua palavra de maneira eficaz, de maneira que alcance o Teu propósito, a Tua vontade, o Teu objetivo, Senhor. A salvação, Senhor, a transformação, Seu reino sendo manifesto, sendo, ó Deus, conhecido na terra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha renovar aqueles que precisam de renovo. Enquanto eu orava e pedia a Deus, Deus me falou que queria renovar algumas pessoas. Então, se é você, entra aí numa com Ele, você com o Espírito Santo, com seus olhos fechados. E um toque dele, simples, pode te trazer um renovo e uma restauração na sua alma. Obrigado, Senhor, que o Senhor toque, Espírito Santo, a cada um e venha renovar a cada um, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar um pouco da Tua palavra com meus irmãos. Obrigado por tudo. Toque em cada um, Senhor, e renova cada um, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado pelo seu sopro que você está dando. Obrigado porque interiores estão sendo soprados a chama e reacendidas. Obrigado porque o Senhor está trabalhando. Não há um outro motivo a não ser você, Jesus. Nós te amamos, Tu és nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus Pai, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Filho. E não somente isso, quando o Filho foi, o Espírito pôde vir e viver em nós e através de nós. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo renovo, pelo Teu toque. Eu sinto que o Espírito Santo está tocando como uma brisa em algumas pessoas. Obrigado. Que seja um sopro do renovo do Senhor, que seja um sopro do renovo do Senhor, que seja um sopro do Senhor, de um refrigério, algo fresco do Senhor sobre você. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor, o mundo tem tanta coisa. Oh, Senhor, às vezes falhamos com tecnologia, maneiras de usar, mas sabemos que se formos guiados por Ti, vamos conseguir alcançar o propósito e o chamado do Senhor para as nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor nos alinhe, cada um aqui com o seu propósito, o seu querer, Senhor, a sua vontade, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti. Senhor, o Senhor tem prometido um avivamento 12 vezes maior do que o do livro de Atos. Então, Senhor, tudo vai ser 12 vezes maior, perseguição, poder, unção. Então nós pedimos, Senhor, nos prepara e nos capacita. Senhor, não queremos estar quando Jesus estava olhando para Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém e olhou, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém, se você soubesse quem está aqui, se você soubesse quem está passando por aqui, se você soubesse quem está andando pelas ruas, você viria até mim. Como eu queria cuidar de você, como a galinha cuida dos seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas porque você não entendeu, você perdeu o tempo da sua visitação. Jesus falou isso sobre Jerusalém. Jerusalém é um tipo de igreja. Jerusalém também é uma figura de nós. Senhor, por favor, não nos deixe perder o tempo da tua visitação para nossas casas locais, Senhor, para a cidade de Araucária, para o corpo de Cristo na nação brasileira e nas nações. Por favor, Senhor, nos ajuda, não nos deixe perder a tua visitação através da internet, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer, nos ajuda a usar essa tecnologia direito, de uma forma de alcançar as pessoas, de vidas serem transformadas, de vidas serem mudadas. Por favor, Senhor, nos ajuda, não nos deixe perder a sua visitação. Não nos deixe perder a sua visitação, Senhor. Não nos deixe perder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.